ministrou no meu coração, algo que de maneira foi assim, impactante na minha vida, né? Confronto na minha vida, na minha existência, nos meus pensamentos, né? Do propósito que eu tenho aqui nessa terra, que a gente tem um propósito, todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Você foi chamado, Deus tem um propósito na sua vida. E você sentado, eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aleluia. Hoje pela manhã nós tivemos uma manhã de consagração, de busca do Senhor, de oração. Foi maravilhoso porque Deus ele derramou, né, da sua graça nessa manhã. Foi muito bom. Eu quero até incentivar os irmãos, tá? Que nós temos essa consagração todo primeiro domingo do mês, que nós fazemos aqui na Shalom, a partir das 7 horas da manhã. E Deus falou tantas coisas para nós, né? Nós tínhamos programado algo para fazer, mas Deus mudou e fez algo grandioso na vida de quem estava aqui. E nós estivemos aqui orando não só por nós, mas também clamando por cada um de vocês, clamando pela igreja que reside, que habita nessa terra. Amém? Então, Colossenses 1, versículo 27, quero que você leia comigo. Quem não trouxe a Bíblia pode usar aqui a tela. Amém? 1, 2, 3. Aos quais Deus lhes dá a conhecer, conhecer a riqueza da glória deste mistério entre Jesus, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Repita comigo. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora a gente vai mudar. Cristo em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Amém. Amém. Bem, vocês não devem se espantar com o título. Deixando de ser anticristo. Tá? A gente pensa que o anticristo só é aquele que está, né, falado aqui na Bíblia que ele vai vir, né, e vai ser alguém que vai tentar tomar o lugar de Deus e tudo mais. Mas a palavra anticristo, é isso que eu quero conversar com os irmãos. A palavra, o significado da palavra anticristo é aquele que é anti, tá? É contrário a Cristo, tá? Tudo que é de Cristo, o anticristo é contrário, tá? Então, eu coloquei esse título, deixando de ser anticristo. Então, nós nessa noite a gente vai deixar de ser anticristo, tá? E algumas vezes eu quero dizer para você que você tem sido o anticristo. Eu também, tá? Amém? Mas a gente vai entender por quê. Pode passar, irmão Júnior. É irmão Júnior? Não, Henrique Filho. Vai lá, passa. Primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos é quando o discípulo é chamado de Satanás. Já vou fazer uma cara dela, vou ser chamado de Satanás. A gente vai ler o texto, tá? Que os irmãos também já devem ter ouvido contar dessa história. Mateus capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 21 até o versículo, se eu não me engano, é 26. Amém? Então vamos ler aqui. Pode colocar ele. Para todo mundo ler junto. 1, 2, 3. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de mim, isso de algum modo acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achará. É o 26.
16. Pois que poderá o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem pela sua alma? Amém? Então a gente viu aí que um discípulo de Jesus chamado Pedro, Jesus chamou ele de Satanás. Tá? A gente vai ver por quê. Né? Quando Pedro, na verdade, Jesus tinha um propósito na vida dele, ele tinha uma missão, e essa missão que Jesus, né, tinha para realizar aqui na terra era no final ir para Jerusalém, e ele lá em Jerusalém ele seria maltratado, escarnecido, né, e ia apanhar, e por quem? Pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, pelos doutores da lei. Então isso ia acontecer com Jesus. E Jesus, ele nunca escondeu isso dos discípulos. Tá? Jesus, ele sempre mostrou isso. Tá? Tem um texto, quero que o Henrique Filho coloque lá para mim, Lucas 9:51, que Jesus, ele, para mostrar que Jesus, ele não escondia isso, né? Não escondia a missão dele para os discípulos. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então aí ele está dizendo, na fisionomia dele, na cara de Jesus, estava determinado por ele que iria para Jerusalém. E isso queria dizer o quê? Que iria morrer. Tá? Porque já havia, né, ali no meio, todos os discípulos e todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus já sabiam que aqueles sacerdotes, aqueles homens da lei, já tinham armado uma situação para prender Jesus e também para matar Jesus, tá? Porque Jesus para eles era alguém que estava quebrando toda a lei, tá? Desobedecendo o sábado e todos os outros rituais que eles seguiam. Então, quando Jesus dizia que ele ia para Jerusalém, ele está dizendo que ele ia morrer. Tá? Então, e até pela falta de entendimento dos discípulos da missão de Jesus, de que o reino dele não era dessa terra, os discípulos pensavam que ele seria um rei que nem Davi, que ele ia governar, ia livrar, né, todo o povo de Deus ali do sofrimento das mãos de Roma, e esse era o entendimento deles, era o entendimento terreno, carnal. Tá? Então, por isso que Pedro, nesse momento, quando Jesus disse para ele que ele ia para lá, para Jerusalém, ia acontecer tudo aquilo, Pedro disse: Jesus, não, você não vai, eu não vou deixar, porque isso não vai acontecer com você. E Jesus chamou para ele de Satanás, ou melhor, capeta. Seu capeta, vai para trás de mim, porque tu não cogita das coisas do reino, tu cogita do que? Das coisas da terra, terreno. Então, na verdade, Pedro queria salvar Jesus. Pedro queria salvar Jesus, né? Então, o que eu queria conversar com os irmãos era essa questão de salvação. Tá? Quando é que a gente se torna um anticristo, é capaz de ser chamado de Satanás, de adversário? É quando nós queremos salvar a nossa pele. Jesus, ele tinha que ir para onde? Para a cruz. A missão dele era ir para a cruz. A missão dele era morrer na cruz. Então, todos aqueles que eram contrários a essa missão, todos aqueles que porventura queriam impedi-lo de completar a sua missão, se tornavam inimigos de Deus, inimigo de Jesus, inimigo de Jesus. No versículo anterior desse Mateus 16, você lembra que Jesus pergunta para os discípulos quem eles achavam que era Jesus, perguntando o que eles viam em Jesus. Aí Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus falou: não foi nem carne nem sangue, mas foi revelação de Deus para ti. Então, eu quero fazer essa compreensão de Jesus e Cristo. Tá? Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Então, Pedro queria salvar Jesus da cruz, mas o Cristo queria levar Jesus para a cruz.
Cristo é aquele que levaria Jesus para a cruz. E Pedro não entendeu isso. Pedro só estava vendo o que? As coisas terrenas. Estava vendo quem? Jesus, o homem Jesus. A Bíblia nos diz que ele tomou a forma, se encarnou na forma humana. Então, uma das missões de Jesus, além de se resgatar o que se havia perdido, salvar, era matar o velho homem. Era matar o velho Adão, para que, quando ele ressuscitasse, ressuscitaria o quê? Um novo homem. Um novo homem. Então, Pedro foi lá e disse, querendo como que salvasse, né, Jesus. E quando ele tenta salvar Jesus, de não ir para a cruz, de não morrer, de não padecer na mão dos homens, dos sacerdotes, dos homens da lei, ele estava o quê? Impedindo Jesus do seu propósito. Então, toda vez que nós queremos nos salvar de todas as coisas que tem que acontecer na nossa vida, e são muitas coisas, porque Jesus, eu fiquei pensando nessa questão quando Jesus ele falou lá em João, falou para os discípulos, olha, no mundo vocês terão aflições, sabe? No mundo vocês vão padecer, no mundo, sabe? Vai ficar difícil para vocês, mas tenha de bom ânimo, tenha de coragem, porque eu venci o mundo. E aí ele disse assim mesmo, tchau, eu já estou indo embora. Legal esse mestre, né? Dá toda essa história, né? E disse assim mesmo, já estou indo. Então, um dos erros nosso é querer nos salvar dessas situações, dessas aflições, sabe, dessas perseguições, e nós oramos, e nós clamamos, sabe, e a gente muitas vezes não tem entendido que essas coisas são necessárias. Jesus falou no texto, é necessário, ou seja, não tem como, é uma coisa que não tem como impedir, é necessário que eu vá para Jerusalém. Então muitas coisas na nossa vida é necessário acontecer, como tem acontecido na vida de cada um de nós, e a gente pergunta, Senhor, para que isso? Para um propósito, sabe? Tem coisas que acontecem na nossa vida que é Deus dizendo assim, para você se chegar mais perto de mim, para eu te ensinar isso, sabe? Para você aprender aquilo, para você amadurecer, para você crescer. Então nós temos essa questão da nossa vida de querer sempre nos salvar dessas coisas. Ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer aí? Quem quer passar por aflição? Ninguém. Mas é necessário muitas vezes na nossa vida passar por isso. Muitas vezes você deve estar passando por uma situação dessa de aflição na tua vida. E eu quero dizer para você, não desista. Não desista desse caminho, sabe? Persevere, porque lá na frente você vai sair diferente. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não é um Deus de mudança, Ele é um Deus de transformação. Amém. Tudo que acontece na minha vida e na tua vida é para nos transformar. Sabe, algum líder ou algum irmão te confronta por alguma coisa e você se sente, né, triste, chateado, peça a misericórdia de Deus, porque isso é para te transformar, é para tratar a tua vida. Então, a questão do anticristo é aquele que é contra Cristo, mas é a favor de Jesus. Deixa eu explicar para você. Jesus ele tinha uma missão. Qual era a missão dele? Era ele demonstrar o Cristo na vida dele, assumir o Cristo, porque se a gente meditar e a gente começar a pensar, não é Jesus que nos salva, não é Jesus, é Jesus ou Cristo, é Jesus ou Cristo. Então, cada um de nós temos que nos revestir, sabe, e nos parecer com Jesus, para que Cristo
seja o Senhor da nossa vida. Porque é o Cristo que vai te levar para a cruz. Amém, irmãos? Amém. E tem um texto que nós lemos: aquele que quiser salvar a sua vida está irremediavelmente perdido. Então, imagine só, eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, é minha e tua. Você tem a sua vontade, eu também tenho a minha vontade. Mas se eu quiser realmente cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que perder essa vida. Eu tenho que perder essa vida. Se eu não perder essa vida, eu estou perdido. A Bíblia fala isso. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Então, a sua vida, Deus, né? Eu tenho entendido que Deus, ele não está muito interessado. Claro que Deus, ele melhora a nossa vida no aspecto físico, no aspecto financeiro, no aspecto de saúde. Claro que Deus, ele quer isso, ele faz isso. Mas o mais importante não é isso, irmão. Deus, ele quer que você perca essa vida que você tem. Sabe? Tudo isso que você se agarra nessa sua vida, Deus, ele quer de uma certa maneira que você perca. Porque quanto mais você se agarra nessa sua vida, você vai largando de Deus. As pessoas falam muito em idolatria, né? Muitas vezes a gente idolatra a nós mesmos. A gente fala em idolatria e pensa logo na questão de uma imagem de escultura, onde você vai se ajoelhar, você vai... Mas, irmãos, tem muito idólatra na igreja. Vou te falar como. O que é uma idolatria? Idolatria é você ter algo, um amuleto ou um semideus, onde você faz algo para aquele semideus e aquele semideus tem que fazer, sabe, aquilo que você pediu, porque você fez, você andou de joelho, você, sabe. Aí eu vou entrar na questão nossa dos evangelhos. Eu vou jejuar 21 dias, jejum de Daniel. Então, completando-se o jejum, Deus, você vai ter que responder isso para mim. Você vai ter que fazer isso para mim, porque eu jejuei 21 dias, sabe? Então, você está tendo um ídolo. Um ídolo é aquele que você usa ele para realizar suas vontades, em troca de algo que você faz. Então, essa questão de idolatria, de ter um ídolo, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, irmãos, a gente não vem para cá para pedir. A gente vem para cá para buscar a revelação de Deus, de propósito que Ele tem na tua vida, para o direcionamento que Ele tem na tua vida, para aquilo que Ele quer que você mate e você morra para essas coisas. É esse que é o objetivo nosso aqui, de estar junto aqui, de tal maneira que a gente venha amadurecer e crescer. Porque, irmão, se você vier aqui só para buscar e pedir, você vai entrar do mesmo jeito. Você vai entrar do jeito e vai sair do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que você morra para si mesmo. Sabe? Se você está vindo aqui apenas para encontrar salvação para as situações da sua vida, para as perseguições da sua vida, sabe? Para as tristezas da sua vida, que você passa aqui nessa terra, eu quero te dizer que esse lugar é um lugar errado para você. É um lugar errado. Aqui é um lugar para que você venha morrer, para que você venha entregar, sabe, a sua vida totalmente a Deus. Você entende isso? Você compreende isso? Deixa Deus ministrar no teu coração, irmão.
porque isso é muito sério. A gente tem vivido, sabe, algo muito superficial em relação realmente ao que é o Evangelho de Jesus. Quando eu olho para mim, né, eu sou um dos pastores aqui dessa igreja. Quando eu olho para mim, eu vejo que, meu Deus do céu, o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho deixado de entregar para Deus? O que é que eu tenho deixado de morrer para Deus? Para que Deus venha cumprir o propósito dele na minha vida. Então, irmãos, nós temos que vir para cá e procurar de Deus o propósito na vida de cada um de nós. E qual é o propósito? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida e na tua vida? Qual é o propósito que Deus tem para nós? O propósito que Deus tem na minha vida e na tua vida, sabe, é refletir a glória de Deus. A esperança da glória. Cristo em nós. Sabe, quando a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, está lá em Atos capítulo 11, lá em Antioquia, eles foram chamados de cristãos porque estavam se parecendo com quem? Com Cristo. E cristãos quer dizer pequenos Cristo. Então, irmãos, nós temos que, sabe, revelar em nós esse Cristo em nós. Sabe, nós temos pegado aqui e falado e conversado, né, sobre a transformação de uma mente de Cristo. É isso, é esse Cristo em nós, sabe, não é só Cristo na vida do pastor, na vida dos líderes, não, na vida de cada um de vocês, na vida dos jovens, dos adolescentes, sabe? Você tem um propósito de refletir essa glória em todo lugar que você vá. Mas para que isso aconteça, você tem que mudar essa sua mentalidade de um pedinte. E você começar a crer na revelação da palavra de Deus, que diz que você é nação santa, que você é um povo escolhido, sabe? Que você é filho de Deus, sabe? Você tem que crer isso, você tem que ter isso na sua mente, no seu coração, sabe? E ter essa convicção de andar nessa terra como verdadeiro sal, como verdadeira luz nessa terra. E ficar cheio, sabe? Cheio da presença de Deus, cheio do Cristo. Onde esse Cristo te leva para a cruz, onde você, todo dia, não é só no domingo que você vai morrer, que você vai para a cruz, não, é todo dia. Eu quero dizer para você que cruz ninguém te leva para a cruz, é você que vai para a cruz, você vai para a sua livre e espontânea vontade, sabe? Porque você entende o que é ser um cristão. Amém. Irmãos, eu quero que nessa noite a gente venha, sabe, ter um salto assim na nossa vida. De compromisso, de responsabilidade com o reino de Deus. Na nossa casa, na nossa família, nós temos uma responsabilidade muito grande em revelar o Pai. Jesus, quando veio para a terra, ele não veio trazer um Deus, ele veio trazer um Pai. Pai. E nós somos aqui uma família, que nós temos um Pai, e todos nós somos irmãos aqui. Entendeu? Todos nós somos irmãos. Hoje na escola bíblica, né, convidar você para não faltar na escola, estou sentindo falta de alguns irmãos aqui na escola bíblica. Você está perdendo muito. Na escola bíblica nós tratamos de 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Então, esse é um dos propósitos também, sabe, desse entendimento de você discernir e entender o corpo de Cristo. Onde você é membro desse corpo, onde você faz parte desse corpo, onde você tem responsabilidade nesse corpo. Você tem responsabilidade nesse corpo. Se você está negligenciando essa responsabilidade, eu quero que você se arrependa, sabe? Que você volte, né? Você dê. Não é uma volta, é você metanoia, não é você ir e voltar, é você mudar de rota. Mudar de rota. Amém, irmãos? Amém. Então, o anticristo é aquele que é contrário à vontade de Cristo. Tá? Tudo que é contrário à vontade de Cristo, porque Cristo
é aquele que levou Jesus para a cruz. Tá? É aquele que levou Jesus para cumprir o propósito, a responsabilidade que Deus tinha na vida dele. Então, todos que vão contrário à cruz são anticristos. Tá? Todos aqueles que relutam contra o que Deus tem feito na nossa vida, na sua vida, também é anticristo. Amém? No ponto 2, diz quando o discípulo é chamado de cristão. Tá? Então eu quero que você leia comigo Mateus 19, 16, 24. 16 a 24. 1, 2, 3. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou: mestre, o que farei hoje bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, na vida, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, honra o seu pai e sua mãe, e ama o seu próximo como você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido, que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu lhes digo, é difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ficaram perplexos e perguntaram: então como é isso? Então, irmãos, essa passagem aqui fala dessa história, né, desse jovem rico, que outras versões falam o homem, né? E a questão aqui é que Jesus ele confronta esse homem, esse jovem, e ele tinha uma indagação, ele tinha uma inquietação na vida esse jovem tinha uma inquietação no coração dele. E ele queria saber como é que ele faria para ser salvo, o que era preciso fazer para ser salvo. E esse jovem, essa inquietação dele era tão grande que ele correu até Jesus e se prostrou diante de Jesus. Né? E ele fez essa pergunta para Jesus. Aí Jesus fala para ele: olha, pega teus bens, vende tudo e dá aos pobres. O que eu quero comentar com os irmãos em relação a isso? Esse homem, ele tinha muitas riquezas, né? E a riqueza não é o problema. O problema, na verdade, em que lugar essa riqueza se encontra na tua vida. Essa é uma questão, que era a questão que Jesus confrontou aquele jovem. E aquele jovem, ele se sentiu triste. Não foi somente porque Jesus falou que ele tinha que vender. Mas se a gente continuar lendo, Jesus continua: vende tudo, dá aos pobres e... É pobre e verdadeiro. Isso. Quem foi que falou isso? Vem e segue. Vem e segue. Eu meditando, eu vi que esse vem e segue, acho que foi muito forte para aquele jovem. Porque logo depois, Jesus começa a falar com os discípulos, ele fala: olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, o filho do homem, né? E contou como é, né, a vida do filho do homem, caminhando para cumprir o propósito de Deus, do Pai, na vida dele. Então, quando Jesus falou para aquele jovem: vem e segue, eu acho que essa tristeza, porque ele podia pensar assim: não, eu vou dar aos pobres, mas depois eu ganho mais, não tem problema. O problema é que, né, a questão é que vai ficar resolvida, porque eu vou ser salvo mesmo. Se é só para vender e dar para os pobres, eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar para os pobres, depois eu ganho de novo, eu fico rico de novo. Mas o problema não foi então esse.
problema foi que Jesus era vem e segue. Então, irmãos, esse vem e segue já está dizendo, larga tudo e segue. Né? Seguir Jesus, o Cristo. Né? Seguir o Cristo. Então esse jovem ficou triste e foi embora. E Jesus continua conversando com os discípulos. Nós vimos que ele fala que é tão difícil entrar no rico no céu, né? Que é mais fácil o camelo entrar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficam assim, mas é tão difícil ser salvo. Como é que a gente vai fazer? No final, eu quero falar para vocês dessa questão do camelo que eu ouvi, achei muito interessante, que tem a ver com química, né? Depois os químicos vão me ajudar aí nessa transformação que vai acontecer com o camelo, para ele poder passar pela agulha. Então, irmãos, Cristo em nós, Colossenses 1, 27, a esperança da glória. Então esse jovem, na verdade, aquilo que ele tinha era posse, tá? Então Jesus, na verdade, ele não queria que ele vendesse. Na verdade, no fundo, ele queria que ele largasse aquelas posses. Sabe aquele negócio que você pega, é meu, sabe? É o meu carro, né? É a minha casa, meu trabalho, é meu emprego, é meu dinheiro, né? Você pega aquilo e agarra, é meu, entendeu? Então esse jovem tinha isso. Então o que ele ia fazer? Quando Jesus veio e segue, ele tinha que largar aquilo. Por mais que ele vendesse aquilo que ele tinha, mas se ele tivesse mais, ele não ia segurar, ele não ia, sabe? Ele ia ter que o quê? Repartir. Entendeu? Repartir. Então, quando a gente anda no caminho de Jesus, a gente começa a entender que um dos princípios, né, da igreja, do corpo, da comunhão, é repartir. É repartir a palavra, é repartir o dinheiro, é repartir a comida, é repartir. Jesus foi o pão repartido. Ele mesmo se repartiu para todos nós, para nós comermos. Então, no Colossenses 1, 27, ele fala que Cristo em nós é a esperança da glória. E eu quero dizer para você que o mundo, que o teu parente, sabe, que o teu vizinho, que o teu colega do trabalho, que o teu amigo, que o teu colega da universidade, onde você estiver, eles só vão ver a esperança da glória em você. O mundo só vai ver essa glória de Deus quando cada um dos filhos de Deus parar de ficar procurando sua própria salvação. Como assim? Você se torna praticamente um egoísta, porque você vai procurar somente a sua salvação. Eu estou vindo para a igreja, domingo, glória a Deus, aleluia, louvor, uma bênção, né? O irmão Júlio parece um anjo cantando aqui, né? Levando todo mundo ao céu. E eu amo estar aqui porque eu louvei uma bênção, a pregação, os irmãos, e você fica só nisso aí, sabe? É um negócio fechado. Então, se você viver assim, procurando só a sua própria salvação, procurando somente seu bem-estar, sabe? Você, sabe, Deus te livrar dos perigos, Deus te abençoar, sabe? Você procurando só isso, e o mundo não vai ver a glória do Cristo, sabe, em você. E ninguém, né, vai ver Jesus na tua vida enquanto você não tomar a decisão e a posição e resolver ser Cristo. Lembra lá em Atos 11 que eu falei que os irmãos pela primeira vez foram chamados cristãos porque eles decidiram ser Cristo, entendeu? Pagar o preço, caminhar. Tem outro texto também que eu quero que você leia comigo, Romanos 8,19. Romanos 8,19. Já estou quase finalizando. Leia comigo então, por favor. A criação aguarda com expectativa dos filhos de Deus sejam revelados. Né? Esse texto já foi falado aqui. E a gente já aprendeu que essa palavra filhos
Esqueci o nome, Ruios. Obrigado. Pessoal bom de grego, né? Ruios. Então, essa palavra grega significa o quê? Filhos maduros. Então, quando você lê esse texto, ele está dizendo para você que os filhos de Deus, eles vão ser revelados quando eles estiverem o quê? Maduros. E quando a gente busca a maturidade, e esse buscar a maturidade envolve muitas coisas na sua vida. Não é só você chegar aqui e orar, é muitas coisas. É o discipulado do familiar, é pregação, é você meditar, é você buscar Deus na sua casa, intimidade. Tudo isso vai te fazer, né, ser transformado em um filho maduro de Deus, do Pai. E assim você vai revelar em você o quê? O Cristo. Vai revelar em você o Cristo. Então, a criação aguarda com grande expectativa, né, os filhos maduros serem revelados. A verdade é que a gente tem se preocupado muito com a nossa própria vida. Quero fazer uma pergunta para você. Seja honesto com você mesmo. Se estiver bem aqui, tá? Vou colocar os dois, o sexo masculino e feminino. Uma prostituta e um prostituto. Aqui na frente, aqui na nossa frente. Você olhando para ele, o que é que você vai ver? Como é que você vai olhar para ele e para ela? Como é que vai ser o teu coração? Você já teve essa experiência de olhar uma pessoa e você ter uma... Você olhar, você vai ver aquela pessoa. Você vai olhar essas duas pessoas como um prostituto e uma prostituta. Quem vai olhar assim? Seja honesto. Então, como é que você vai olhar essas duas pessoas? Difícil. Honestidade. Honestidade não seria uma dos objetivos. Mas se você olhar para ela, você vê o quê? Pelos dois olhos. Ainda pelos dois olhos. É uma coisa sábia mesmo. Os pecadores. Eu vou falar, Deus tinha misericórdia da minha falta para lá. Deus tinha misericórdia da vida deles. Mas eu creio que muitos de nós iam olhar com muita discriminação. O julgamento. Entendeu? Essas pessoas. Né? Na verdade, se nós olharmos com o olhar de Cristo para essas pessoas, você vai olhar para elas como futuros irmãos. Sabe, o pastorão, às vezes, ele fala que olha para as pessoas e vê discípulos em potenciais. Então, a gente tem que, sabe, como filhos maduros, a gente olhar para as pessoas, não com julgamento, mas a gente olhar para elas e vê-las no irmão, sabe? Olhar lá na frente e ver, não, isso aí, eu tenho que, como filho maduro, revelar o Pai que eu conheço, revelar para ele, para que ele venha também, sabe, se tornar filho. Quando a gente começar a olhar assim, irmão, você vai ver que vai mudar muita coisa na tua vida. Porque eu já entendo isso, mas há um tempo atrás, né? Eu não olhava assim. Fazer que nem aquele levita, aquele sacerdote, quando passou, né, próximo àquele samaritano, aquele homem caído. Eles passaram como? De longe. Mas veio o samaritano, chegou lá e foi lá perto dele.
olhou de perto a necessidade daquela pessoa. Então, filhos maduros, eles olham de perto a necessidade daquela pessoa. Sabe? A gente caminha, nós estamos caminhando rumo aonde? Rumo ao? Eu tenho medo de falar, você está com medo, né? Vocês não são mais. Nós caminhamos rumo ao? Não. Os filhos maduros não caminham. Hoje nós lemos um texto aqui na consagração, que, se eu não me engano, é 1 Pedro 5, irmã Catarina 5, que fala que nós somos sacerdócio real. Versículo 9. Que no final fala assim mesmo: nós fomos resgatados para a sua maravilhosa. Então, os filhos maduros, revelando o Pai e vivendo como Cristo, eles caminham para as trevas. Está difícil, né? Eu falei Satanás, capeta, trevas, anticristo. A gente caminha para as trevas. Porque é lá que estão as pessoas, para a gente resgatar as pessoas das trevas. Porque é lá que é o propósito de Deus, lá que é a missão que nós temos que realizar, sabe? Resgatar essas pessoas das trevas, para levá-las aonde nós estamos. Porque o próprio Jesus falou assim mesmo, já no João 21, se eu não me engano, fala assim mesmo para os discípulos: olha, eu queria que vocês estivessem onde eu estou. Então esse é o desejo nosso, como filhos maduros, é desejar, sabe, que todas as pessoas que ainda não têm a sua mente revelada do Cristo na vida delas, para que elas estejam onde nós estejamos, não julgando elas, mas amando elas. Então o filho maduro, ele vive, sabe, não pensando em caminhar para o céu, porque o céu ele já é. Ele vai cumprir a missão de ir para as trevas para resgatar os que estão presos nas trevas, e depois que ele cumprir a missão dele, o propósito de Deus, ele vai voltar para onde? Para o céu. Então eu não vou para o céu, eu vou voltar para o céu. Amém? Amém. Finalizando, só falando do camelo. O camelo, né? Jesus disse que o camelo, né? Ele é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha. E aí eu ouvi uma pessoa falar sobre a questão, né? Falando mais assim, tipo se fosse assim, sei lá, algo para você resolver, um problema para você resolver. E aí, olha o pensamento dele para resolver essa questão: o camelo passar por um buraco de uma agulha. Aí entra a química, a transformação do sólido para o líquido. Como é essa transformação? Liquefação, né? Cadê a irmã Andressa? Liquefação. Então o camelo, para passar por um buraco de uma agulha, ele vira o quê? Líquido. Ele consegue passar, não consegue? E a outra maneira é o camelo se transformar em ar, sei lá, gás. E aí começa a transformação, não sei. Ebulição. Ebulição. Ebulição? Está falando que é ebulição, então vou concordar com o irmão aí. Então o camelo ele se transforma em líquido e gás em ar. Né? Então, pensando nisso, é como se nós, para passar por esse buraco da agulha, nós temos que ser espirituais. E o último texto que eu queria ler com os irmãos, que é Efésios 5,18. Pedir para você ficar de pé. Em nome de Jesus, vamos ler juntos, todos juntos.
Amém? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Fale comigo. Mas sejam cheios com o Espírito. Amém? Então, eu queria terminar com esse versículo. Tá? Para nós deixarmos de ser anticristo, nós temos que ser cheios com o Espírito. Tá? Temos que buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Tá? E para nós sermos cheios com o Espírito Santo de Deus, nós temos que largar o que nós temos de posse na nossa vida. Sabe? Aquilo que você sabe que toma o lugar de Deus. Pode ser algo material? Sim, mas pode ser algo que você não toca. Pode ser um Netflix, pode ser um WhatsApp, pode ser muitas coisas. Tá? Então eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que você é um representante do Cristo. Que você tem um caminho que é para resgatar vidas. Que você carrega em você a esperança da glória dessa terra, das pessoas. Sabe? O quanto você tem de responsabilidade, não só aqui nessa casa, mas em todo lugar. Nessa terra, você tem uma responsabilidade. Tá? Eu quero que você entenda isso. Você saia daqui, sabe? Desde o maior ao menor, aquele que se acha menor aqui. Eu digo para você que você pode se achar menor aqui entre a gente, mas para Deus, você não é pequeno. Você é uma semente de Deus que vai brotar, que vai frutificar grandes coisas. E que Deus, dependendo do seu compromisso com Ele, dependendo de quanto você se entregue, você pode fazer muitas coisas, sabe, aqui nessa terra, na obra de Deus. Amém? Diga para o irmão Júlio aqui. Eu quero que você baixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Sabe, Deus, Ele